Momento de incerteza, está aqui o Gabriel Monteiro já colocando para a gente um dos fatores, fator óbvio é que a gente está acompanhando, que é a guerra comercial. O que mais que está contribuindo para essa variação? Pois é, Carol, é o medo, né? Obviamente as pessoas elas estão buscando algo mais seguro. O dólar sempre foi também essa moeda do porto seguro, né? Tanto que quando você tem momentos de instabilidade, o dólar sobe. Anteontem, na verdade, a gente chegou a ter o dólar ultrapassando uns R$6. Ontem o dólar ainda ficou acima desse patamar dos R$6. Com a decisão de suspensão das taxas, o dólar abaixou um pouco e terminou valendo 5,80 e pouco, 84 na cotação. Mas efetivamente você tem o ouro como uma solução para que essas pessoas que fazem o investimento terem consistência que elas vão receber. Aliás, tem uma discussão, inclusive, da Alemanha, que quer tirar uma porrada de ouro que está nos Estados Unidos, ali no Banco Central dos Estados Unidos, guardadinho, e eles estão pensando em levar por conta dessa guerra comercial. A gente fez duas artes aqui, que quem me ajudou foi a Tainá Rambaldo, que é analista de economia, que ajudam a gente a entender, Carol... Eu vou aqui pro ladinho do Gabriel. Boa. Com o olhar aí da Trading Economics, qual foi a variação das commodities desde a decisão de tarifa do Donald Trump. Então, você tem aqui apenas em alta o ouro com 3,29% e o milho com 2,19% por questões relacionadas ao agronegócio e as particularidades do milho. Estamos falando do dia 2 de abril. É uma alta significativa para um período tão curto de uma semana. Mas olha o que aconteceu com os outros itens. O alumínio caindo 13%, café caindo 11,5%, cobre caindo 11%, petróleo com uma queda de 9%, aço com uma queda de quase 5%, cacau 4,5% e açúcar 3% de queda. Essas são as várias commodities negociadas nas bolsas internacionais e mostram como o ouro está se destacando em relação a essas outras como uma referência de segurança. E aqui são commodities muito relacionadas a consumo, então a gente tem dinâmicas de consumo, de aquecimento ou desaquecimento da economia, por exemplo, ligadas ao alumínio, que é utilizado muito na indústria, ao café, porque por questões óbvias, ao cobre também por conta da indústria de transição energética, o ouro, para além deste uso industrial, ele tem esse caráter de reserva de valor, então ele funciona com uma dinâmica diferente desses que a gente está citando, por exemplo, o petróleo caindo 9,20%. Né, Você Pedro? falou de outros fatores geopolíticos que levam a essa alta do ouro. Quais são, Gabriel? Perfeito. O ouro estava na casa dos 1.700, 1.800 dólares há alguns anos atrás. Antes, especialmente, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Depois da guerra começada, os Estados Unidos e a União Europeia tomaram diversas medidas de retaliação à Rússia. E essas medidas, elas levam em consideração as reservas internacionais da Rússia, ou seja, parte das reservas está congelada. O que começou a acontecer? Grandes bancos centrais, não só o da Rússia, por exemplo, o da China e outras grandes economias, começaram a perceber que ter ativos investidos em outros países, por exemplo, em títulos do Tesouro, pode não ser uma boa jogada em um clima de tensão generalizado. Nós já temos duas guerras em curso. O que eles começaram a fazer? Comprar ouro, porque o ouro você consegue reservar fisicamente e ninguém manda no quanto ele vale ou não. Todos querem ouro, é praticamente uma reserva de valor. A gente consegue trocar aqui qualquer coisa lastreada, baseada no preço do ouro no dia de hoje. Então, os grandes bancos centrais começaram a correr atrás do ouro, que saiu dos 1.700, 1.800 dólares lá em 2022, agora para os 3.100 dólares. Então, se junta guerra comercial, junta tensões geopolíticas, e eu estou falando de tensões bélicas mesmo, a União Europeia investindo mais em defesa, e aí, claro, a opção por comprar mais ouro e algo que a gente dificilmente vê na história, que é o título do Tesouro Americano ganhando rentabilidade e o ouro também subindo. Eles normalmente são concorrentes. Só para pontuar antes da gente passar para a próxima arte, Carol, aqui também uma coisa interessante, Gabriel, que é quando o mundo caminha para um ambiente de recessão ou de piora do cenário econômico, a tendência é que esses itens que são usados na construção civil, na indústria de transformação, eles tenham um preço reduzido, né? O petróleo é um dos termômetros do desenvolvimento mundial.
A próxima arte mostra um pouco do que o Gabriel estava trazendo aqui com o gráfico, dessa evolução do ouro ao longo do último ano. A gente está passando aqui, em abril do ano passado, a gente estava em plena campanha eleitoral. Donald Trump começava ali a ter a vantagem sobre Joe Biden, a campanha foi evoluindo, a gente teve aqui a eleição do Donald Trump, né, muito perto desse pico aqui do ouro no final do ano passado, a posse do Donald Trump. Ele começa o ano com essa promessa de tarifas, o tarifaço vem e aqui a gente chega nesse patamar de $3.000 a onça Troy, né, que é a unidade de medida usada para o ouro. Estamos falando aqui, e isso é muito volátil, evidentemente. Os números vão variar a cada segundo porque o mercado não para, né? Então ele vai se movimentando. Mas nessa fotografia de agora, nós temos uma valorização de 32% em um ano. Mais do que a subida de 32%, o que eu chamo a atenção, Carol, e aí o Gabriel pode me ajudar, é a consistência do crescimento. Porque você tem efetivamente uma trajetória de ascensão. Você tem ali alguns momentos em que você tem uma alta, uma queda mais significativa, mas a curva não para de subir, né, Gabriel? Com certeza. Eu conversava com uma empresa que é canadense, mas ela tem uma participação muito grande em exploração de ouro aqui no Brasil. E ela, lá no ano passado, lá no comecinho do ano passado, quando o ouro bateu a máxima em $2.400, eu falava, ora, máxima histórica, o que vocês vão fazer a partir de agora? Gabriel, eu não acredito que o ouro vá parar de subir, por todas essas questões que a gente já citou aqui. Então, daqui para frente, ele vai cada vez mais para cima. Tem alguns relatórios de grandes bancos que eles tentam colocar um preço-alvo. Eles indicam para os clientes falando, comprem ouro até chegar neste preço. Quando chegar aqui, vende, porque a partir daqui eu acho que pode não ter tanta atratividade assim para ficar com ouro no bolso. O UBS, ele revisou desde setembro 3 vezes esse preço-alvo para o ouro, sempre jogando para cima, sempre jogando para cima. Fica mais caro, eles falam, gente, deixa o ouro na carteira porque pode subir mais. Então não há essa percepção de que nós chegamos num teto, na valorização máxima para a commodity neste momento. Eu tenho até uma dúvida, Carol, aproveitar a experiência do Gabriel com manipulação de ouro, ele e os amigos da Faria Lima. É rentável comprar ouro rapidamente? Como assim? Vale a pena como investimento, investir em ouro? Então, muita gente tinha até investimento em ouro aqui na Bolsa de Valores brasileira, então a gente tinha contratos à vista de ouro. A rentabilidade, ela leva em consideração 2 fatores. O quanto que ele vai te pagar de juros, ouro não paga juros, então esse é um ponto negativo para o ouro. Ou o quanto ele vai se valorizar ao longo do tempo, então você pode pensar a rentabilidade destes 2 fatores. Se você pensar em pagar juros, você vai lá no título do Tesouro Americano e compra porque ele vai te pagar todos os meses. Agora, se você vai pensar em valorização, aí a rentabilidade está no crescimento, no encarecimento do ouro ao longo do tempo. A gente viu que pelo menos nos últimos 3 anos está muito rentável sim comprar ouro.